Olá! Mais uma vez estamos aqui para lermos, para estudarmos, para compreendermos a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Agora nós estamos no segundo estudo, mas antes vamos recapitular o primeiro. Essa é uma mensagem muito especial. Nós aprendemos no primeiro estudo sobre a Bíblia Sagrada, relembrando. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Vamos ao estudo 2, a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? O dia a dia da criação. Primeiro dia, separação entre dia e noite. Segundo dia, criação do firmamento, separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Terceiro dia, separação entre terra e mares e criação de plantas. Quarto dia, surgimento do sol, lua e estrelas. Quinto dia, criação dos peixes, animais marinhos e aves. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Como a terra era antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Como foi formado o universo? Hebreus capítulo 11, no verso 3 e Salmos capítulo 33, do verso 6 ao 9. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmos 33, 6. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmos capítulo 33, versículo 9. Mediante a palavra de Deus, ele falou, e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, versículo 11. Quem participou do ato de criação? No princípio criou Deus
os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios 13, 13. Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Como foi o processo diário da criação? Primeiro dia, verso de 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Separação entre dia e noite. Este é o primeiro dia. Segundo dia, versos 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, o segundo dia, criação do firmamento, separação entre as águas nas nuvens e na terra. Terceiro dia, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 9 a 10. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, no terceiro dia, houve separação entre terra e mares, criação das plantas. Quarto dia, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 15 ao 16.
e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Gênesis capítulo 1, do verso 17 ao 19. Surgimento do sol, lua e estrelas. Este foi o quarto dia. Quinto dia, disse também Deus: povoem-se as águas de exames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 21. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e de manhã, o quinto dia. Gênesis capítulo 1, 22 a 23. Quinto dia, criação dos animais marinhos, aves e peixes. Sexto dia, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 24. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Gênesis 1, versículo 31. Então, no sexto dia foi a criação dos animais terrestres e do ser humano. Sétimo dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 2. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. João 2, versículo 3. Sétimo dia, Deus descansou. Como foi a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, 26 a 27, capítulo 2, versículo 7 e versículos 18 a 25. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Então, o homem deu nome a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis capítulo 2, no versículo 21 a 22. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23 a 24. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Então, como foi a criação do homem e da mulher? Homem criado do pó, da terra. Mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem. Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Então, esta é a beleza da criação divina. Você é muito especial para Deus. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Está em Gênesis capítulo 2, no versículo 8 e 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, no versículo 8. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Esse foi o presente de Deus. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Está em Gênesis capítulo 2, no versículo 15 ao 17. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, no versículo 15. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Então, sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências: deixaria o jardim e ficariam sujeitos à morte. Recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou.
Os céus e a terra foram criados por Deus. Em 6 dias estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Deus, o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Qual o nosso compromisso de fé? Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Repita. Creio no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais. Repita. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Repita. Próximo estudo. Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vejamos o próximo estudo. Um abraço, fique com Deus e até o próximo estudo.